Bem-vindos ao apartamento 1406. Dessa vez, pode reparar na bagunça. Mais um início de obra do apartamento que eu vou deixar a metragem aqui para vocês, gente. Minha memória tá meio Dory ultimamente, porque obviamente vocês sabem de tudo que aconteceu com a gente. Então a gente tá voltando ainda ao ritmo, tá? Então meu ritmo ainda tá meio lentinho. Oi, eu sou a Bia Ribeiro e hoje a gente vai falar desse apartamento que a gente vai iniciar essa reforma aqui. Que, gente, é um chuchu. Eu adoro a Débora, cliente. Inclusive, ai, olha o que a gente ganhou hoje. Por quê? Nós viemos aqui hoje trazer o pedreiro. E aí eu aproveitei este domingão de solzão pra gente gravar aqui pra vocês e explicar um pouquinho mais do que a gente vai fazer. Obviamente com valores e tudo certinho. Então fica até o final do vídeo que a gente vai explicar tudo que vai ser feito. E aí vocês vão entender quanto que foi as coisas, quanto que a gente tá fechando e tudo mais certinho. Por que eu não vou falar exatamente agora pra vocês? Porque a gente ainda está em negociação. Então alguns valores podem mudar, tá bom? Enfim, vamos lá pro que interessa. Gente, primeira coisa é que assim, vamos fazer aqui um 360, uma vai fazer junto comigo, porque aqui a gente vai quebrar. Vamos quebrar muita coisa. E a gente vai começar por aqui, que é o mais blaster da quebradeira que a gente vai fazer. Este condomínio, eles autorizam a gente a fazer a quebradeira de tirar toda a parte aqui, né, dessas paredes e fazer a integração com a varanda. E aí é a primeira coisa que nós vamos fazer. E aí a gente vai tirar o piso que tá aqui, o revestimento, a pia e tudo mais. E uma coisa muito importante, gente, nós tentamos sempre vender, tá bom? A gente sempre tenta vender tudo isso aqui pro cliente, porque qualquer dinheirinho na obra já ajuda a comprar um negocinho, comprar um cooktop, comprar uma torneira, e isso é ótimo, tá? Então a nossa equipe ajuda tentar ao máximo vender. Não conseguimos e a gente precisa tirar as coisas daqui, aí a gente tenta fazer algumas doações. Se vocês conhecerem casas de doação também e tudo mais, pode comentar aqui embaixo que a gente vai adorar também ajudar sempre que a gente puder, tá bom? Então vamos lá. Aqui, gente, nós vamos fazer uma quebradeira completa. Então nós vamos integrar tudo isso daqui. Então já tiro uma foto minha, assim, porque a próxima foto que vocês vão ver assim, eu vou ter uma ilha aqui maravilhosa, com uma sala de jantar já vindo sobre ela, pendentes e tudo mais, e aqui uma cozinha com uma varanda e uma lavanderia de fora a fora. E aí vai ter toda a parte, então, aqui da cozinha com a ilha. E ali a gente já vai integrar tudo. E aí, vindo para cá, uma coisa muito importante. A maioria das construtoras estão entregando com isso daqui, tá, gente? É uma coisa comum. E por que eu tô falando? Porque eu fiz uma vistoria essa semana que o cliente não entendeu por que estava sendo entregue dessa forma. E a maioria tá integrando, principalmente quando a gente tem já um pouco mais nivelado a varanda com a sala, tá? E aí, uma coisa muito importante que nós sempre fazemos. Toda vez que a gente tem uma varanda que ela vem mais chapiscada assim, o teto às vezes acontece, tá? Mas normalmente sempre é na parte externa. A gente emassa tudo aqui dentro do imóvel. Do lado de fora a gente mantém, mas dentro do imóvel a gente emassa e pinta, tá? Só que uma coisa muito importante. Quando a gente vai fazer esse tipo de amassamento, coisas que vão dar para enxergar do lado de fora, tem que estar da cor da fachada. Então, por exemplo, se caso a gente fosse quebrar só uma parte, tivesse que ficar um filetinho, alguma coisa assim, teria que estar emassada, a gente pode emassar, deixar lisinha, só que tem que estar da cor do imóvel. Então, assim, teria que ser dessa cor mesmo, tá? Ou alguma cor parecida. Enfim, aqui nós vamos ter a parte da lave seca, do tanque e tudo mais. E aí, gente, aqui é uma parede estrutural. O que nós fazemos quando é assim? Ah, Bia, como que a gente faz? Nós sempre fazemos externo. Só que fica dentro da marcenaria, então a galera não percebe. Então nós puxamos da onde dá e já fazemos os canos de forma externa, elétrica, externa, tudo externo também, tá, gente? Então é muito importante a gente ressaltar isso. Aqui hoje é o tanque, mas a gente vai trazer ele para cá. E como a gente consegue fazer isso? Porque já existe hidráulica aqui. Enfim, tem essa quebradeira? Tem, mas a gente vai quebrar aqui também, gente. E por incrível que pareça, isso daqui é com um quarto dela. Não são dois quartos aqui, é somente um. Isso daqui tudo é o quarto dela. Não tem a paredinha que divide fazendo dois quartos que normalmente existe, né? Então isso daqui a gente vai quebrar, vai virar uma sala aqui, que a televisão a gente vai virar. Ela vai ser aquela de tubo que vira, sabe? Para que a gente consiga utilizar daqui da sala de jantar, da cozinha e tudo mais, e com a sala aqui também dela de TV.
A gente vai quebrar a parte do banheiro também, revestimento, mas a gente vai tentar manter a pia. E uma estratégia nova que eu quero fazer, tá meio escurinho aqui, mas uma estratégia nova que eu quero fazer, a cuba aqui é muito pequenininha. E aí o que a gente tá querendo ver se a gente faz? E vai dar uma choradinha aí pro marmorista. Se a gente consegue comprar uma outra cuba. Gente, isso é novo, tá? Eu nunca fiz. Eu não sei se funciona, se já fizeram alguma vez. Aí vocês me contam. Mas eu quero fazer o quê? Comprar uma outra cuba e pedir para eles virem até aqui e recortar pra gente tentar ter uma cuba maior. Porque as cubas que a construtora entrega, ó, elas são muito pequenininhas, tá vendo? A gente vai trocar o vaso, vamos quebrar toda a parte de revestimento e vamos revestir tudo de novo. Então eu vou deixar a imagenzinha aqui pra vocês verem que vai ficar lindo. E aí agora a gente vem aqui pro quarto, que aí vocês vão entender um pouquinho mais do que eu tô falando. O quarto, tecnicamente, seria isso daqui, né? A parte do closet, a cama e tudo mais. Mas tá vendo onde vocês estão? Onde vocês estão é um outro quarto, que tecnicamente é tudo o mesmo quarto. Só que minha cliente não precisava de um espaço tão grande e uma sala de TV pequena. Então, o que nós fizemos? Nós vamos fechar bem aqui assim, vai ter uma paredona, que vai ser onde vai ficar a televisão. Aí onde vocês estão vai ser a cama. E aqui vai ser a sala. Então, aqui vai ter o sofá, aqui vai estar aberto. E nós vamos ter o rack com a televisão giratória aqui nessa parte. Muito massa, né? A gente não vai ter mais isso daqui, vai ser tudo aberto e isso daqui tudo vai integrar com a sala. Enquanto o quarto, aqui onde a gente tá, vai ser fechado. Nós vamos ter uma cama aqui, mesinhas e o guarda-roupa. Então a gente vai ter um guarda-roupa em L aqui. E uma coisa muito importante, gente, esse apartamento é novo e quando a gente tem apartamento novo, nós temos que ficar de olho em algumas coisas. O que eu vou explicar para vocês aqui? A gente está com uma questão que pode ser que seja uma infiltração, pode ser que já tenha sido uma infiltração e já sanou, mas a gente vai ficar de olho. Tá vendo esse espacinho aqui que tá mais manchado? Quando nós viemos aqui fazer a vistoria, foi comentado que tinha sido lavado o apartamento e que teria algumas manchas no piso, que é por conta da água. Só que a minha cliente voltou aqui outro dia e viu que continuou essa mancha. E aí dá pra ver bem de levezinho que ela continua aqui um pouquinho na parede. A gente não sabe se vai continuar assim, então a gente vai tirar uma foto, vai verificar, mas a gente vai iniciar a reforma. Mas o que a gente vai fazer? Qual que é a estratégia? Eu sempre me preocupo muito com vocês. Posso estar errado, e aí vocês comentam aqui que a gente vai adorar saber, eu sempre vou aprendendo mais. Só que o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar, vamos quebrar tudo que a gente pode quebrar lá, que não envolva isso daqui. E aqui é bem onde está o shaft do banheiro, onde está o chuveiro, aqui do outro lado. Então o que nós vamos fazer? Não vamos quebrar o revestimento daqui agora. Enquanto a gente vai quebrando lá, a gente já vai acionar a construtora para eles virem. Se eles alegarem que não tem nada, que tá tudo bem, que mais é só uma mancha, a gente tira a foto, já vai tirar hoje e vai ficar com ela. E a gente vai observar se ela não vai aumentar. Se não aumentar, aí a gente quebra os revestimentos, tá tudo certo e segue aqui no banheiro. Se ela aumentar, a gente pausa, faz as outras coisas até virem arrumar. Muito importante. De qualquer forma, mesmo que já esteja sanado isso, que eu comentei com a minha cliente para ela se sentir mais segura. Depois, quando a gente vier instalar a marcenaria, depois que já tá tudo arrumado, a gente vem com uma chapa de isopor aqui, só aqui nessa parede aqui assim, para que caso aconteça alguma coisa, não prejudique o móvel planejado dela. Então, o isopor, ele é ótimo para isso. E é uma coisa muito importante também que hoje a gente conversou com o empreiteiro e a gente chegou numa conclusão de que tem alguns pontos de luz, tá vendo? Principalmente isso aqui, tá vendo? Só que como a gente vai ter a cama aqui, eu vou pegar esse ponto e eu vou trazer ele pra cá. A gente viu que tem um gesso grande, então a gente vai tentar fazer por cabo PP. É um cabo que ele vai ser mais embutido pra gente não ter nada externo, não ter que usar eletrofita, porque eletrofita eu uso de vez em quando, mas a gente vai fazer um cabo PP pra cá. Resolvida a primeira questão, como que a gente fecha? Caso a minha cliente venda e depois a pessoa queira reverter e tudo mais, e queira achar onde ela puxa fio, enfim, como que faz? O que o empreiteiro ele deu de ideia? Da gente pegar o mesmo isopor e colocar, fechar e passar massa. Por que ele falou de não fazer de drywall? Porque o drywall ele vai endurecer com a massa e aí vai ser mais difícil de você bater e tentar saber onde que tá o drywall. Se a gente vier com aquelas caixinhas, tipo, igual espelhinho assim, só que cego, eu não gosto. Porque eu acho que fica uma estética feia. Dá pra saber que era o ponto original e a gente só derivou.
porque a gente não vai descer forro aqui. Então eu tô comentando isso porque a gente não vai descer forro, tá? E aí, nesse caso, o que a gente vai fazer? Faz esse isopor, passa a massa, fecha. A gente já tem as plantas da construtora, então a gente já sabe onde que fica. E aí fica um pouco mais fácil da gente entender isso tudo. Enfim, falei bastante. E eu quero muito agradecer vocês também por todo o apoio, todo o carinho que vocês estão dando pra gente, porque é muito importante. A gente passou por uns processos muito delicados ultimamente. Hoje eu acabei ficando um pouco mais sensível. Tá sendo muito sensível para mim ainda lidar com tudo isso, mas eu tô tendo muitos carinhos, tanto de vocês quanto dos meus clientes, e isso é maravilhoso, eu agradeço imensamente. A gente vai continuar com o canal, porque é uma coisa que meu pai ama, ele amava, ele sempre divulgava todas as vezes, ele assistia tudo, até quando ele começou a perder um pouco da consciência, ele pegava o celular ou alguma coisa assim e ficava tentando apontar para a televisão e minha mãe perguntava para ele o que ele estava fazendo e ele estava falando que ele estava procurando vídeo meu no YouTube para ver. Então a gente vai continuar. E eu espero que vocês estejam gostando, porque agora é uma luta diferente que a gente está tendo pro canal. Pra gente agora é muito mais pessoal esse canal do que era antes. E para mim é maravilhoso eu conseguir fazer isso por vocês, pelos meus clientes, dar esperança para vocês que vocês consigam fazer a casinha de vocês do jeitinho que vocês imaginam, sonham e se planejam financeiramente. Deem o seu like, comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação, que a gente sempre vai colocar muita notícia boa. E vamos sobre valores? Vou colocar aqui o valor de mão de obra e eu vou colocar depois, em outro vídeo, sobre os valores dos revestimentos, quais foram os escolhidos, quanto que foi, qual que foi a metragem, tudo isso para vocês, tá bom? Então é isso. Até a próxima. Beijo!